Gostaria de falar com você hoje sobre o tema desenvolvendo a nossa salvação através da unidade em Cristo Jesus. Nosso texto vai estar em Filipenses, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. E também, Filipenses capítulo 2, versículo 2 diz assim: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Uma das necessidades de todo cristão, uma vez que aceitou Jesus, nasceu de novo, como diz a palavra de Deus, é, a partir daí, desenvolver a sua salvação. O desenvolvimento aqui fala de crescimento, de progresso, de melhora. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele nos exorta a desenvolvê-la e ainda no versículo 2, ele diz: devemos pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, sejamos unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Há uma unidade onde todos são beneficiados. Quando uma pessoa tenta fazer tudo sozinha, ela se sobrecarrega e ela não consegue fazer o melhor com excelência. Sim, às vezes quando nos unimos a alguém para fazer alguma coisa, nós vamos ter diversas dificuldades, às vezes por causa da opinião da outra, às vezes por causa da experiência diferente que a outra tem. No entanto, a beleza do cristianismo está justamente em unir essas pessoas que têm diferentes opiniões, diferentes experiências, para todos trabalharem em comum. Essa palavra, unidade, no grego, quer dizer semelhante em sentimento, coespírito. A unidade é muito importante na igreja. E esta unidade ela só pode ser possível através de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia retrata Jesus como cabeça e a igreja como corpo. Um dedo não pode subsistir independente do restante do corpo, não é verdade? Então precisamos ter comunhão uns com os outros, amém? Mesmo sendo diferentes, Jesus, através dele, somente através dele, pode trazer esta unidade. Essa unidade, ela existe ou acontece quando nós temos algo em comum. Em Atos, capítulo 2, versículo 44, a Bíblia diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, aqueles primeiros cristãos, eles, naturalmente, devido à sua agora nova fé em Cristo Jesus, eles passaram a ter, como diz o texto, o mesmo sentimento. Eles passaram a ter o mesmo pensamento por causa da união em Cristo. Então, aquela igreja ela foi estabelecida e começou, então, a acompanhar um modelo, um padrão dado por Deus. As congregações surgiram em diversos lugares diferentes, né, cidades, não como franquia da igreja principal em Jerusalém, mas como grupos independentes que se uniam através de discipulados, através do acompanhamento dos apóstolos e etc. À medida que aquela igreja crescia, foram escolhidos presbíteros, pessoas que eram
mais velhos, mais maduros, para ficarem de frente, para assim organizarem, administrarem, etc. Essas pessoas, elas supervisionavam, elas alimentavam os novos cristãos com a palavra de Deus, com o discipulado, elas administravam a ceia do Senhor, e assim, de diversas formas, a igreja ia crescendo na unidade e no conhecimento de Jesus Cristo. Amém? A igreja de Cristo, ela nasce com esse sentimento de unidade através de uma oração de Jesus. Lá em João, capítulo 17, versículo 21, parte A, Jesus orando ao Pai, já perto da sua morte, ele disse: e a minha oração para todos eles é que estejam unidos, como tu e eu estamos, Pai. Então Jesus, antes da fundação da igreja ali em Pentecostes, antes mesmo da sua morte e ressurreição, Jesus já estabelece através da sua oração como esta igreja agora que surgiria deveria se comportar. Todos nós somos um corpo, unidos através de um cabeça que é Jesus Cristo. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Então, todos nós somos o quê? Um corpo, o qual Cristo é o cabeça, e individualmente nós somos os membros desse corpo. Continuando, o texto diz: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Então, uma pessoa que faz parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, ela não pode se isolar e achar que ela deve fazer as coisas sozinha, ou que ela não precisa dos demais. Nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Não é assim? Pelo contrário, continuando o texto bíblico, diz assim: os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Aqui nós temos um princípio que o apóstolo Paulo aponta, que é de você valorizar aqueles que parecem menos especiais. Às vezes nós vemos, infelizmente, na igreja, pessoas que têm uma aquisição melhor, que têm bens, que têm uma aparência melhor, são tratados com mais honra. São tratados como se fossem pessoas mais especiais. E aqueles irmãos mais simples, que sua roupa, sua aparência, seu linguajar, sua forma de ser não é tão rebuscada, essas pessoas são colocadas de lado. Naturalmente, nós temos essa tendência de querer dar mais valor para aqueles que apresentam mais alguma coisa. Mas o princípio da palavra de Deus, no corpo de Cristo, da unidade, é que nós devamos olhar para essas pessoas mais simples e dar a ela mais atenção, mais honra. Olha o que diz o texto aqui. Os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros em nós são indecorosos, tratamos com decoro especial. Então, sempre no reino de Deus, a ordem é invertida, diferente do reino material. Os últimos serão os primeiros. Os menos privilegiados serão os mais honrados. Amém? Isto é um princípio que devemos ter o máximo de atenção, porque Deus está nos observando. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta. Então,
aqui nós temos outra informação e outro princípio espiritual. Aqueles membros que parecem ser os menos especiais, Deus os trata com maior honra. E nós, para estarmos dentro desta vontade de Deus, desse alinhamento de Deus, precisamos tratar estas pessoas com maior honra. Então, a unidade só é possível quando estamos ligados a Deus por Jesus Cristo. Somente assim. Olha o que diz, por exemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 2. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Então o apóstolo Paulo, ele nos chama para o entendimento de que, estando em Cristo, nós precisamos estar em amor, em comunhão no Espírito, em profunda afeição e compaixão, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Só podemos alcançar estas virtudes se nós estivermos em Cristo. Estar em Cristo significa temê-lo, respeitá-lo, se submeter à sua vontade, ao seu querer. Glória a Deus. Mas o que, segundo a palavra, impede a unidade deste corpo? O que acontece no meio da igreja que, infelizmente, nós não vemos isto acontecer na maioria das vezes? Uma vez que temos a informação da palavra de Deus, que é necessário, é um dever nosso estar em união, de vivermos um só corpo, de considerarmos os mais fracos, dando especial honra para eles. E por que muitas vezes isso não acontece? Bom, em primeiro lugar, eu entendo que falta o cultivo da comunhão com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus no meio da sua igreja, dando vida, alimentando, conectando esta união. O Espírito Santo é a pessoa do próprio Deus que nos interliga e nos ajuda a deixarmos de lado nossos egoísmos, nosso orgulho e tantas outras coisas que o ser humano cultiva e traz do passado por causa do pecado. Quando nós nos submetemos ao Espírito Santo, quando nós nos rendemos à palavra de Deus e ao Espírito Santo, naturalmente nós vamos abandonando esses velhos atos que por conta do pecado nós trazíamos conosco e passamos a entender qual é o propósito de Deus, a vontade de Deus, nos submetendo a esta vontade e sacrificando o nosso eu em detrimento do nosso amor pelo Senhor. A segunda situação que eu entendo que impede a igreja de andar em unidade é a falta de exercícios básicos, como, por exemplo, a meditação na palavra. Muitos cristãos aceitam a Jesus e não desenvolvem a sua fé ou não procuram crescer na sua fé através da leitura, através do conhecimento da Bíblia. E, consequentemente, se elas não leem a Bíblia, elas também não meditam. Elas não entendem o propósito de Deus. Um outro exercício básico que eu entendo que não fazendo faz com que esta unidade não se manifeste na igreja é a oração.
se você não mantém uma vida de oração, se você não procura investir tempo em falar com Deus, em ouvir a voz de Deus, naturalmente que, mesmo você, nesta nova vida em Cristo, você estará trazendo e mantendo os hábitos do velho homem, da velha natureza do pecado. Um outro exercício espiritual que é muito fundamental, muito importante para a igreja, é o perdão. Uma vez que nós temos diferenças sociais, culturais, de vida, de história, e, enfim, de diversas complexidades, nós nos chocamos muitas vezes com o outrem por causa dessas diferenças. E o remédio que Deus colocou para que nós pudéssemos nos compreendermos, convivermos uns com os outros de maneira sadia, praticando o amor, é através do perdão. Perdão é o cancelamento da dívida. Então, esse perdão, ele tem o sentido de quê? De ajudar-nos naquela dificuldade que nós temos de compreendermos, de agirmos em detrimento da melhoria do outro, pensando melhor no outro. Cometemos nossas falhas com palavras, com atitudes e etc. Então, a única situação que pode nos manter unidos é o perdão. Você cancela a dívida, você entende que o outro tem suas fraquezas e você então perdoa-o. Então, naturalmente, o resultado disto é uma igreja unida. E quando isso falta, a igreja, infelizmente, não está nesta atmosfera de união. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo do 1 ao 4, diz assim: Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Paulo, ele já começa a mostrar aqui, aqueles irmãos de Coríntios, que mesmo eles nascendo de novo, eles não haviam crescido. E aqui nós entendemos que espiritual é aquele que já está alcançando uma certa maturidade, um certo desenvolvimento. E quando ele chama de carnal, demonstra que esta pessoa, embora nascida de novo, um cristão, porque ele está falando a crentes, esta pessoa ainda vive como se fosse aquela pessoa que não conheceu a Jesus. E aí ele faz um paralelo entre carnal e criança. Então podemos entender que um crente carnal é aquele crente que não desenvolveu a sua fé, que mantém ainda os hábitos antigos, aqueles maus hábitos que fazia parte da sua natureza pecaminosa, e esta pessoa é considerada como uma criança na fé. Continuando, ele diz assim: dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Então, o leite, naturalmente, da palavra de Deus, os elementos basilares da palavra de Deus, eles vêm na nossa caminhada inicial da fé. No entanto, por naturalidade, assim como a criança física precisa de ter alimentos mais sólidos, alimentos mais fortes para o seu desenvolvimento, também o crente espiritual precisa. Mas alguns não cresceram para ter este alimento, infelizmente. E aí ele diz: vocês não estão em condições de receber. Muitas pessoas estão há muito tempo na igreja e, infelizmente, as pessoas ainda não estão em condições de receber um alimento mais sólido, de ter uma experiência melhor com Deus. E aí ele, continuando no versículo, ele diz assim: porque ainda são carnais. Lembram? Carnais é equivalente a uma pessoa que aceitou a Jesus, nasceu de novo,
mas ainda vive de acordo com os hábitos anteriores. E aí ele diz assim: porque visto que há inveja e divisão entre vocês. Então notem que esses são os hábitos daqueles que ainda não conhecem a Deus. São invejosos, são facciosos, né? Vivem de grupinhos. E ele diz: não sendo carnais e agindo, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Ele pergunta. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Então notem que a palavra carnal, criança e mundanos são palavras equivalentes que faz referência a pessoas que são cristãos, nasceram de novo, mas ainda não cresceram na fé, não desenvolveram a sua salvação. Então nós podemos entender que o mundano, a criança e o carnal são equivalentes e que precisam de crescer na fé, desenvolver a sua fé. Devemos entender que esse esforço de nos mantermos unidos deve vir da nossa iniciativa. Porque a Bíblia diz que Deus já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. A parte dele já foi feita. Jesus já morreu na cruz e ressuscitou e nos uniu e nos reconciliou com Cristo. O seu sangue já pagou o preço, a dívida que nós tínhamos para com Deus. Amém? Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós. Ele enviou a sua palavra através dos apóstolos e profetas. Então, tudo que deve ser relativo a Cristo já foi feito. Agora, ele envia o seu Espírito Santo para que nós também façamos a nossa parte. E aí em Efésios 4, versículo 3, diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, quem deve fazer esse esforço? Somos nós. Uma vez nascidos de novo, uma vez tendo a palavra de Deus, uma vez tendo o Espírito Santo em nós, uma vez que estamos reconciliados com Deus, devemos agora fazer todo esforço. Podemos fazer isso sem Ele, sem Deus? Não. Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. No entanto, é justamente por Ele e para Ele que devemos fazer todo esforço. Façam todo esforço. Isso significa esforçar-se, para manter a unidade do Espírito. Isso significa que nós devemos nos apressarmos em fazer alguma coisa. Devemos mostrar um grande interesse para ver esta unidade acontecer. Amém? Então, esse esforço deve ter a iniciativa de nós. A palavra conservar significa defender, guardar, reter. Isso revela que não temos que criar a unidade. Ela já existe para aqueles que receberam Jesus. Nós não temos que criar, ela já existe, nós temos apenas que mantê-la. Amém? Nós temos apenas que mantê-la. Note que Paulo está escrevendo a pessoas que haviam crido no Evangelho e por conta disto passaram a fazer parte do corpo de Cristo. Amém? E qual era o desafio deles agora? Qual é o nosso desafio? Não permitir que nada interfira na unidade do Espírito, que já está estabelecida pelo próprio Deus. Amém? Glória a Deus. Então, nós somos responsáveis diante de Deus para preservar, manter e defender esta unidade no Espírito. A palavra Espírito de Efésios 4 e 3 tem o E maiúsculo, pois se refere ao quê? Ao Espírito Santo. Então, esta unidade não é produzida pelas tradições denominacionais.
que às vezes são inteiramente humanas. Qualquer método, estratégia criado pelo ser humano tende a, muitas vezes, feito isto sem a direção de Deus, a trazer mais prisão do que libertação. Então, é importante que haja estratégia, que haja organização, administração, mas tudo isso deve ser feito na direção do Espírito Santo. Deve ser feito sempre buscando a essência da vontade de Deus, a essência da unidade. Então, o texto 4 e 3 de Efésios nos mostra duas dimensões da unidade da paz. Primeira, a paz com Deus é mantida no andar de modo digno da soberana vocação. Amém? Vou repetir. A paz de Deus é mantida no andar de modo digno da soberana vocação. Uma vez que somos filhos de Deus, devemos andar de modo digno. E isso, por si só, já traz para a nossa vida o reflexo da paz de Deus. Em segundo lugar, a paz com os irmãos deve ser feita com toda a humildade, mansidão, longanimidade, que quer dizer uma paciência longa, suportando uns aos outros em amor e em temor do Senhor. Só é possível mantermos esta unidade se colocarmos esses elementos na nossa vida. Humildade, quer dizer, você não vai colocar o teu ego acima do outro. Mansidão, então todo aquele espírito de ira, todo aquele espírito de raiva, de ódio, né? Tem pessoas que amam dizer assim, eu tenho ódio, eu odeio. Tem pessoas que enchem a boca em falar essas coisas. Cristãos. Mas aqui nós vemos, segundo a palavra de Deus, que isto deve ser feito, né, por aqueles que não conhecem a Deus. Mas nós devemos ter humildade, mansidão, paciência longa. Devemos suportar uns aos outros no amor. Então, somando isso tudo, esse esforço deve ser constante e necessário para nós mantermos o vínculo da paz. Amém, meus irmãos? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Para concluirmos, estar fora da comunhão é estar distante da presença de Deus. Você deve entender que existem certas orações que só serão atendidas se orarmos juntos. A palavra do Senhor, inclusive, diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali o Senhor estará. Então, temos que entender que Deus, amém, Ele requer de nós a unidade, o amor. Tudo bem, há muitas coisas que você pode fazer sozinho, mas não tudo. Há muitas coisas que você deve fazer sozinho. Por exemplo, Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Você e o teu Pai Celestial estarão ali, um orando ao outro, um falando com o outro. Mas há outros deveres que devem ser feitos juntamente com os irmãos. Porque isso trata da nossa personalidade. Isso trata do nosso ego. Amém? E Jesus deu exemplo disto. Ele não andou sozinho. Ele suportou, ele chamou seus discípulos, cada um com suas falhas, suas diferenças, né? Deu muito trabalho para ele, mas a Bíblia diz que Jesus amava os discípulos. Jesus gastava tempo, investia tempo com os discípulos, ensinando-os, orientando-os, repreendendo-os e tantos outros deveres e responsabilidades que Jesus fazia com o fim de fazer com que seus discípulos se tornassem um. E o resultado disto foi o quê? Uma igreja que surgiu através desses apóstolos, desses discípulos,
uma igreja pujante, uma igreja viva, uma igreja dinâmica, uma igreja de poder, amém? Uma igreja que refletiu a imagem do seu mestre, do cabeça, que é Jesus Cristo. Eu gostaria de terminar dizendo para você, a palavra de Deus diz que não devemos deixar nossa congregação como é costume de alguns. Muitas pessoas estão abandonando hoje a igreja por conta de decepções, de frustrações, de tantas outras coisas. Mas eu quero dizer para você que a vontade de Deus é que nós desenvolvamos a nossa salvação, que possamos entender o propósito da unidade, que possamos crescer e refletir o amor, a paciência, a longanimidade, a paz para os nossos irmãos, perdoando uns aos outros no temor do Senhor. Amém? Perdoando uns aos outros no temor do Senhor. Que essa palavra edifique, fortaleça, ajude você a vencer as dificuldades. Se você tem passado por essas dificuldades, esses problemas, a palavra do Senhor vem para te exortar e dizer: perdoe, ame o seu próximo. Não se distancie do seu irmão. Procure conversar. O próprio Jesus disse: se alguém pecar contra ti, vai a ele. Você já foi essa pessoa? Você já explicou para ela a situação o qual te trouxe frustração, decepção? Você já deu a chance dessa pessoa se redimir? Desta pessoa reconhecer as suas falhas? Ou você simplesmente sumiu, desapareceu? Então, meu amado irmão, que você possa cumprir a lei de Cristo, que é o amor. Amém? Que você possa obedecer a palavra de Deus. Peça perdão ao Espírito Santo por ter se afastado do vínculo, da unidade. Peça que o Espírito Santo te ajude a vencer as complexidades, os problemas, as dificuldades que você tem encontrado. Amém? Quero louvar a Deus por este momento e creio que esta palavra veio trazer edificação, fortalecimento e transformação, acima de tudo, na sua vida, ajudando você a desenvolver a tua salvação na unidade e no amor, pelo vínculo da paz que nós temos através de Jesus Cristo. Deus abençoe você em nome de Jesus.